Opa, estou ao vivo, é isso? Ah, que legal. Né? Teremos uma live muito bacana hoje. Convidado especial, Felipe Mendes, presidente para a América Latina da GFK. Opa, seja muito bem-vindo. Como vai? Opa, muito bem-vindo também. Que legal. Então hoje a live vai ser com o Felipe Mendes, né? Felipe Mendes, ele é presidente para a América Latina da GFK e vou dar minha opinião muito franca para vocês. Na minha opinião, em se tratando de varejo de vizinhança, que é o que a gente vai estar conversando, né, com o Felipe Mendes, não existe nenhum instituto, entendeu, no país que tenha tanto conhecimento com tanta profundidade quanto a GFK. Então, tenho certeza que em matéria de instituto, né, o que está vindo para cá hoje para conversar com a gente, né, representado pelo seu presidente, Felipe Mendes, é quem tem o maior conhecimento de varejo de vizinhança no país disparado. Então vai ser uma boa live. Não podemos perder. Vamos lá, vou conectar o Felipe. Olha aí, olha aí, vamos ver se ele vai estar entrando daqui a pouco. Felipe, como você está? Tudo bem? Oi, Demetrio, boa tarde. Boa tarde. Que bom, Felipe. Muito obrigado por aceitar, né, esse convite nosso aqui da Academia do Comerciante para vir falar aqui com os nossos seguidores sobre varejo de vizinhança. Eu estava falando, eu não sei se você ouviu, né? Eu ouvi, te agradeço. Mas você acabou ouvindo? Né? A GfK, eu não tenho a menor dúvida que entre todos os institutos de pesquisa é quem tem o maior conhecimento, com maior profundidade em relação ao varejo de vizinhança. E não é à toa, né? Vocês investem há muito tempo nisso e você vai estar falando um pouquinho mais para a gente. Felipe, o que é a Academia do Comerciante? A Academia do Comerciante, na verdade, eu comecei com essa iniciativa desde o dia 20 desse ano e ela tem como objetivo um grande objetivo que é formar, contribuir na formação e gerar informação para o comerciante. Né? Junto comigo, na Academia do Comerciante, já existem alguns profissionais envolvidos. Um deles, inclusive, conhece você, te mandou um abraço, que é a Maria do Carmo, né? Opa, Que Macá. foi Macá, exatamente. A Macá é a nossa instrutora de marketing da Academia do Comerciante. Bacana. Então você percebe que existe, né, existe um time muito bom aqui, um time envolvido, o Renatinho é de perecíveis, e aí vai. Felipe, você sabe, eu acho que a gente conversou poucas vezes, né, mas eu tenho 32 anos de varejo, desses 32 anos, eu vivi uns 15 anos no mercado de vizinhança, 15 para 18 anos, mercado de vizinhança, trabalhando muito forte e gerando uma rede importante de mercadinhos de vizinhança que atua do Maranhão ao Rio Grande do Sul, que é o Todo Dia. E, Felipe, eu gostaria que você se apresentasse, né, e apresentasse um pouco a GFK e a gente começa com as nossas perguntas, né? Tá legal. Bom, obrigado mais uma vez, Demétrio. Obrigado a quem está conosco nesse fim de tarde, noite de quinta-feira. A GFK, ela não só estuda, mas ela convive também com o mercado de vizinhança há muitos anos. Nós temos aí painéis de visita a lojas, talvez até de pessoas que estão aqui conosco hoje. E então agradecer, já deixar agradecimento para quem nos permite a entrada, né, da nossa equipe todas as semanas, em muitos casos. Então, muito obrigado por isso. De fato, é um prazer falar para este público e ainda mais sendo tão especializado como é a Academia do Comerciante, Demetrio. A GFK Ah, trabalha em todo o Brasil, na América Latina, e a gente então tenta estudar muito varejo. Varejo também é a nossa principal área de estudo. Nós não somos profissionais do varejo, mas a gente se sente em casa também quando fala disso. que bom, e eu me sinto em casa conversando com vocês sobre varejo. Isso já tem um bom tempo, né? E vocês já muitas vezes nos auxiliaram em algumas questões importantes. Felipe, a gente vai estar falando com muitos mercadinhos, né? A gente, por enquanto, está com 3.500 seguidores. Desses 3.500 seguidores,
no meu último levantamento, 1.400 seguidores eram supermercados, 500 seguidores, aproximadamente 500 seguidores eram padarias e outros, né? Tem inclusive atacarejo aqui, né? E é importante destacar, Felipe, que essa live vai ficar gravada. Então, além das pessoas que vão participar, né, outras pessoas estarão usufruindo de toda a informação que você vai nos passar. Tá bom? Mas, Beleza. Felipe, posso começar com algumas perguntas? Você me Opa, autoriza? vamos lá. Vamos Tá junto. legal. Felipe, me conta um pouco desse estudo, né, que você já desenvolve há alguns anos, né, focado em varejo de vizinhança, por favor. Bom, então, esse estudo, ele só surge, Demetrio, há mais de 10 anos, a gente nos últimos tem algumas perguntas que a gente acompanha já há 5 anos, e ela tenta passar um pouco por tudo, de como o mercado, qual o perfil do mercado, que eu acho que isso é super importante. Estão sacaneando aqui no Instagram, estão perguntando se comércio de controle de queda de cabelo funciona. Demetrio, eu estou indo no mesmo caminho aqui, você pode Será que ver, mas enfim. falaram isso para você? Foi isso? Vê que sacanagem, mal me conhece, né? Acho que foi para mim mesmo, viu, Demetrio? E perfil, então perfil, quer dizer, como é que é esse varejo? Eu acho que isso que é importante, porque como a tua audiência tem muito disso, muitas vezes fica aquela pergunta, bom, eu sou assim, eu acho que todo mundo é, será que é mesmo? Né? Então perfil, eu vou gastar um tempo aqui com você, se me permitir depois, para falar do perfil. Depois a gente fala sobre como que essas pessoas se abastecem de produtos, como que elas realizam promoções, ou seja, como é que é o processo de entrada e saída, por assim dizer, né, de produtos e mercadorias, o crescimento das redes, o crescimento da compra por internet, a forma de se fazer ofertas, né, como as pessoas estão hoje, como os varejos estão ofertando os produtos para os seus consumidores e as promoções, lógico. Então, isso também é parte do estudo. E aí a gente vai fazendo coisas específicas. Esse ano nós falamos um pouco sobre a pandemia, perguntamos sobre mudanças de pandemia e algumas poucas coisas aqui a gente também vai comentar durante aqui essa nossa 1 hora de conversa. Legal, então, puxa vida, a gente está falando de um estudo que já é feito há mais de 10 anos, né? Então você consegue, inclusive, ter uma ideia muito forte de evolução. Mas uma coisa que eu queria te perguntar fala um pouquinho mais, né, desse varejista que faz parte desse mercado, né? Vocês têm uma análise muito interessante que valeria a pena a gente dividir com todos, né? Por favor. Bacana. Então, ó, o que que nós... Eu acho que tem 3 mensagens importantes. Se cair aqui a conexão com a live, eu queria deixar 3 mensagens importantes. A primeira é que existe uma grande diferença, quer dizer, o mercado costumou chamar do 1 a 4, né? E colocou o mercado de vizinhança nesse bloco do 1 a 4. Mas do 1 ao 4, a diferença ela é brutal. Você dizer que tudo é 1 a 4 é uma grande miopia, por assim dizer, que eu entendo, é uma necessidade de simplificação, mas é uma miopia. As diferenças são grandes, eu durante a apresentação vou pedir espaço para você, para em alguns momentos pontuar essas diferenças, vou até fazer algumas daqui a pouco. E a outra grande questão é que, a segunda mensagem é que no varejo, no pequeno varejo, a tua audiência sabe, mas as pessoas que talvez estejam assistindo da indústria não percebem, é que o CPF e o CNPJ, né, ele é muitas vezes a mesma coisa. Então, essa é uma mensagem muito potente. As pessoas, às vezes, a gente tem que entender o dono, a gente tem que entender o gestor do pequeno varejo para poder entender aquele varejo. É diferente em várias outras profissões, em vários outros negócios. Aqui a relação pessoal é muito importante. Então, essa é a segunda mensagem. E a combinação das duas coisas vai para a terceira mensagem, que é perfis. Nós percebemos que, mesmo nas mesmas lojas de 1 ou de 2, de 3 ou de 4, existem 4 grandes perfis de gestores, e a gente também vai falar sobre isso, Demetrio, durante a conversa. Um deles que a gente chama carinhosamente de Zé Lápis na orelha, eu diria que é o nosso gestor tradicional. Ele é um gestor que muitas vezes até tem uma experiência, a maior experiência que existe, mais de 22 anos na média no nosso estudo, então gente que está ali há 22 anos vem do varejo. Muitas vezes, por outro lado, é o que tem a menor escolaridade da nossa avaliação. 25% fez faculdade ou mais. E também tem o menor nível de faturamento, de R$ 118 mil na média.
Eu não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra de forma nenhuma, mas sim querendo dizer que existe um perfil muito claro, e esse perfil no varejo hoje, e isso não tem mudado nos últimos anos, 40% do nosso pequeno varejo, do 1 a 4. Tá? Então, 40% dos gestores têm essa característica. O segundo grupo, que é o grupo que a gente chama do João. E a palavra para o Zé Lápis na Orelha é simplificar. Ele quer tudo o mais possível mais mastigado. Ele quer troca em dinheiro, ele não quer troca em produtos. Ele quer promoção de dinheiro, ele não quer promoção de sorteio de eletroeletrônico. Ele é um cara muito simples, porque o tempo para ele é um ativo muito valioso. Depois eu tenho o João do Meu Jeito, que a gente chamou. E o João do Meu Jeito também é uma pessoa bastante experiente. Ele tem aí 17 anos de experiência na média. Ele tem uma boa escolaridade, 27% superior ou mais. Só que o faturamento dele é bem mais alto. Você lembra dos 118 que eu falei lá? Aqui são 312 mil de média. E a palavra dele é controle. Ele quer ter coisas que ele possa controlar. Ele acredita em tecnologia. Ele acredita em muitas das coisas modernas que vêm por aí. Mas ele tem uma necessidade de manter aquilo sobre os olhos dele. Então a gente chama de João do Meu Jeito. E esse aí é 18%, tá? Da turma toda. Então 40, 18. Depois nós temos o Tom Bom Gestor. A palavra gestor ficou meio ruim aí por causa de alguns políticos, mas enfim, Tom Bom Gestor. E esse é um cara orientado a negócio, certo? Eu sou gestor, esse aqui é o Tom pra gente. Ele tem um altíssimo faturamento, é o mais alto de todos, 350 mil. Autoescolaridade, quer dizer, ele tem aí 41% tem superior ou mais, mas é o que tem a menor experiência no varejo, de 14 anos. Então, muitas vezes aqui, o dono, o fundador, a família entregou a ele o negócio para gerir, e em alguns casos até esse negócio já era da própria família, ele foi estudar, tá? Posso te atrapalhar só um pouquinho? Claro, por favor. lógico. É interessante que o que você está falando é que, respeitando, claro, profundamente o lápis na orelha, né? Mas que tem um conhecimento, né, do dia a dia, de adquirir, né, um conhecimento da vida, né, muito forte, mas esse outro gestor que teve acesso a técnicas de gestão, ele costuma ter um faturamento mais alto, é isso? Ele em geral, eu até tenho aqui, depois vamos já falando sobre isso, ele gerencia lojas até maiores, quer dizer, as lojas que ele gerencia têm na média 3,7 checkouts. Então ele está mais próximo dos 4 checkouts. O Zé tem média de 2 checkouts. Então tem uma diferença de tamanho de checkouts também. Então fica aqui um pouco o ovo a galinha, né, Demetrio? Quer dizer, é verdade, você tem, concordo com né, você. quer dizer, o checkout tem um impacto grande no faturamento, Total. mas talvez seja isso, quer dizer, a partir de determinado momento, para quem hoje é um dono, né, quem é um fundador, quem é da família, a partir de determinado momento em que você expande a tua rede, a tua loja, vale a pena você começar a pensar num gestor profissional ou profissionalizar a gestão com estudo, com cursos, com o que for, ou enfim, se a gente puder ajudar um pouco com esse tipo de live, né? Para dar um exemplo, acho que prático. Perdão, e esse aqui é um grupo de 11% apenas, então é o menor grupo, certo? De longe. E depois tem um quarto grupo, e as mulheres aqui que talvez estivessem sentindo que está tudo com nome de homem, é porque nós separamos os 70% de gestores em 3 grupos, e a gente intencionalmente juntou 30% de mulheres, que hoje são as mulheres que gerem pequeno varejo, o nosso número são 30%, e a gente chamou de Ana Generosa. A gente juntou porque percebeu uma grande similaridade de atuação também em muitas coisas, e também um pouco para levantar essa bandeira da possibilidade de se aumentar ainda a participação das mulheres na gestão do pequeno varejo. É o segundo nível mais alto de escolaridade, 39% tem estudo superior ou mais. Tem uma média de faturamento de 180 mil, 179 mil, então ela é um pouco maior do que os Lápis na Orelha. E tem uma boa experiência também, tem 18 anos de experiência. Então é gente que, como uma Macá e outras pessoas que eu estou vendo que estão entrando aqui, é gente que conhece daquilo também, conhece muito de varejo, e portanto a gente juntou todo esse grupo para comentar, tá? Excelente iniciativa. Porque acho que é importante, quer dizer, o grupo está lá, se eu coloco 30% em cada um dos grupos, talvez a gente perdesse, nós juntamos tudo e demos um perfil das mulheres, eu vou falar delas bastante, tá bom? Durante aqui a live. Eu queria dar um exemplo só, que é, por exemplo, a gente perguntou, desculpa eu olhar aqui para baixo, que é tanta informação que às vezes eu tenho que pegar uma cola aqui. Eu falo assim, eu perguntei para as pessoas, né, para os varejos, você tem alguma parceria com alguma empresa de tecnologia ou de compartilhamento de informação, né?
35% na média disse sim, sendo o Serasa a maior delas com 22%, tá bom? Então eu vou ficar com 35 e 22%. Quando eu vou para o João do meu jeito, 46% tem algum tipo de compartilhamento de informação e o Tom Bom Gestor, 57%. Quando eu vou para o Zé Lápis na Orelha, 29%, a Ana Generosa, 30%. Então você percebe que essas duas pontas, o Tom Bom Gestor e o João do meu jeito, eles realmente estão mais abertos a essa troca de informação. Também Sim. tem a ver com o tamanho da loja, né? A loja de 4 checkouts, 54% tem algum tipo de relacionamento, 33% delas já se relaciona com a Serasa, por exemplo. As lojas menores, metade disso. Eu vou correr um risco, tá? É. É um risco. É, a gente justificou, né, o faturamento mais alto Poxa vida, eu não consegui decorar ainda, né, Zé Lápis na Orelha. O Tom Bom do Gestor. outro, do outro. O Tom Bom Gestor. Do bom gestor em função da quantidade de checkouts. Mas talvez a quantidade de checkouts ela seja uma consequência dessa elevação de faturamento, né? Por que eu te falo isso? Porque na minha experiência, o que eu tenho percebido de forma muito clara, né, é que e é muito claro isso, quando você tem um bom controle em cima do seu negócio, você consegue, é impressionante, você consegue gerar muito mais caixa. Eu tenho clientes que eu não vou citar, mas a geração de caixa, a partir do momento que eles passaram a implantar bons controles, elas multiplicaram por um fator importante. Eu não posso estar falando aqui, entendeu? Mas mais que dobraram, entendeu? Então, a gente não pode minimizar a importância. Eu quero fortalecer, entendeu? Aqui, né, com base nisso que você está falando, a importância da gente ter. Claro, é muito importante ter a vivência, ter os 20 e poucos anos, 30 anos de vivência, mas é muito importante também a gente ter uma qualidade de gestão e uma qualidade de controles muito forte. Eu estou Concordo. controlando o tempo, mas e eu vou te falar uma coisa hoje que chamou minha atenção. Hoje eu fiz uma pesquisa aqui no Instagram e perguntei É. perguntei se os gestores, né, do pequeno varejo eles estavam se planejando para o Natal, se já estavam se programando para o Natal. E aí eu vou te falar uma coisa, responderam de forma muito honesta e eu vou te falar os números, 93%, né, das respostas falaram não, nós não estamos nos programando para o Natal. E 7% falou estamos nos programando para o Natal, né? E aí eu até coloquei 11 dicas para um bom planejamento de Natal. Então, eu quero carregar essa bandeira, entendeu? Da melhoria da qualidade de gestão, entendeu? É, Eu acho que é. a Academia do Comerciante ela quer apoiar Tem nesse esse sentido. objetivo, tem esse objetivo. Ô Demetrio, olha que interessante, você acabou de falar de gestão de caixa e tal. Nós perguntamos para as pessoas no ano passado como é que tinha sido o ano delas, tá? Como é que foi o seu ano em relação ao ano anterior? E lá no ano passado, em 2019, pré-pandemia, 71% disse que tinha sido muito melhor ou melhor. 71%. Esse ano, o muito melhor ou melhor baixou para 50%, mas ainda assim foi 50%. Então, metade do pequeno varejo disse, não, esse ano foi melhor ou muito melhor que o ano passado, o que é muito bom. Entre o João do meu jeito, né, aquele que faz as coisas, que controla, esse número foi de 70%. Entre os Zé Lápis na Orelha, 38%, quase metade. Então, você percebe que tem também essa questão do controle, tem a questão de mudar a mix, a gente vai falar um pouco disso durante a conversa, mas, claro, quer dizer, agir sobre os problemas é algo que a gente percebe que está aqui, o número está mostrando a diferença. Verdade. E mesmo durante a pandemia, eu perguntei para eles o seguinte, durante a pandemia, vocês teve faturamento que foi acima do que você esperava ou muito acima? 41% na média disse acima ou muito acima, o que é bom. Entre o João do meu jeito, 59% acima, o Tom Bom Gestor, 57% e o Zé, 34% só. Então, de fato, você percebe... E aí, de novo, né, o pequeno, varejo de um checkout, só 27% diz melhor. O varejo de 4 ou mais, 51% diz que foi melhor ou muito melhor do que ele esperava. E você percebe, por exemplo, durante a questão de mix, que aqui eu não lembro onde está, mas a adição de eletrodomésticos. 1 a 4 trouxe eletrodoméstico para a sua loja, percebendo que estava todo mundo ocupando a sua loja. Ele tem o giro, né? Ele tem a presença. A gente tem aqui o número de pessoas que visitam as lojas, um número super alto na média, que a gente tem
300 visitas na média, mas você tem até o 1 a 4, você tem 111 visitas na média. Então, quer dizer, você tem 100 pessoas passando ali que poderiam querer comprar uma batedeira, um liquidificador, um aspirador. Então, você percebe que essa mudança de mix é muito importante. Acho que isso para falar um pouco sobre abertura. E aí, se me der espaço, eu queria falar mais sobre essas coisas de perfil, porque eu acho que tem coisas que são por favor, interessantes. por favor. Olha que coisa, a gente sabe que o pequeno varejo é uma gestão familiar, né? É um negócio familiar. E isso não muda tanto entre os perfis. Na média, Demétrio, eu não sei que número você apostaria. Eu apostaria talvez 86% dos negócios que nós entrevistamos são familiares. 86%. Então, se você tem um negócio familiar, você sabe que né, mais 9 pessoas em 10. E só 14%, bem pouca gente tem um negócio que não é familiar, né? Isso não muda entre os gestores, está muito igual. Já muda um pouquinho na questão de tamanho de checkout, mas mesmo o de 4 checkouts, 85% ainda é familiar, tá? Então isso é uma questão que não muda. Tem a ver com a sobrevivência daquela família, tem a ver com a sobrevivência de quem está ali. Portanto, é um negócio que todos nós, eu sei que você também levanta a bandeira, para que todo o governo, as indústrias atentem para isso, né? Isso, assim como tem a agricultura familiar, tem o varejo familiar, e esse varejo é o de 1 a 4 checkouts, tá? E é um grande gerador de empregos, inclusive. Por favor, é um grande gerador de emprego. Tempo de experiência, tempo de loja. A gente perguntou para as pessoas quanto tempo existe essa loja. 21 anos a nosso estudo na média. 21 anos. Incrível, isso, hein? Muito tempo. Isso não muda muito entre os checkouts. Vai de 22 a 20 e nem muda tanto entre os perfis. Vai de 17 a 22. Ou seja, familiar há 20 anos ali, quer dizer, criou uma geração, né, Demetrio? Criou uma geração. Quer dizer, se a pessoa abriu e tinha um filho da idade do meu menor, que são 7 anos, ele formou esse filho ou né, deu condições para o filho. Isso é muito bacana e é algo a se valorizar. Outra coisa, eu pergunto experiência, se tem apenas uma loja ou mais, né? E aí começam as diferenças que são interessantes. 80% só tinha aquela loja, tá? As pessoas que a gente entrevistou. Só que quando eu vou lá no 1 a 4 checkout, 65% só tinha aquela loja, 35% já tinham outras lojas. Quando eu venho na uma loja, 93% tem apenas aquela loja. Então toda a aposta da família está ali dentro, certo? Toda a aposta da família está sobre aquele negócio. Por isso que isso é tão vital e a gente precisa cuidar tanto disso, e quanto mais informação a gente puder passar, melhor, né? Aí um pouco sobre uma coisa que eu acho que é interessante comentar, que é sobre a pandemia, né, Metro? Alguns dados são muito interessantes. E o primeiro deles é o seguinte. A gente faz uma pergunta para eles todos os anos. Quanto você gasta com funcionário no percentual da tua receita? Tá bom? Uma pergunta que eu faço há vários anos. No ano passado, em 2019, 53% não sabia me dizer quanto. Ou seja, metade, tá? Essa metade, ela é 67% num perfil, 54% no outro, mas metade. Com a pandemia, esse número baixou para 37%. Ou seja, o empresário, quando viu, né, o pequeno empresário, o familiar, quando ele percebe que a coisa aperta, ele vai e começa a olhar os custos em muito detalhe, começa a olhar cada linha da demonstração de resultado que o contador dele prepara para ele com muito mais detalhe. Então diminui muito o número de pessoas que não sabe o quanto custa. O percentual já era mais ou menos sabido. Disseram que era 14%, foi para 11%, então só para vocês terem aí uma referência, quem opera business, na média, os negócios na média 11%, varia um pouco por tamanho de loja, mas enfim, quanto menor a loja, maior o peso, mas para entender, diminuiu bastante. Agora olha que interessante. Eu perguntei para eles também, todos os anos, quanto você perde de produto? Esse número já é bem menor. Só anteriormente, 24% não sabia, mas cai também para 19%. O número a gente sabe que é entre 5% e 6%, né? Isso não muda muito em todos os canais aqui. Mas o bacana é que isso aumenta também o interesse sobre isso. Mais uma vez, as pessoas foram olhar para a perda. Olhar para a linha de custo. Interessante isso. Muito bacana, né? Muito, que bom, controle de estoque. Parabéns. Ótimo, né? Ótimo. Quer dizer, se a pandemia gerou alguma coisa, que seja isso. Deixa eu só fazer uma observação. Um seguidor nosso, que eu estou querendo identificar o nome dele, é o Manfroy, né? Aqui está escrito. Ele fez uma observação bem interessante. O pequeno varejo tem uma distância muito pequena entre o estratégico e o operacional, porque faltou um funcionário, ele tem que entrar. E é vital, e acontece, ele entra no furo para cobrir
a ausência desse funcionário. Daí, Manfroy, e muito bem colocado por você, a necessidade da gente ter método, né? A gente ter uma forma de gestão que a gente possa otimizar o tempo desse pequeno varejista e não perder a qualidade da gestão quando acontece isso daí. É Bem verdade. colocado. Muito bom. Você vê, o número de funcionários, né? Um varejo de um checkout tem 4 na média, para 2 vai para 7, depois pula para 14 e pula para 20. Então, de fato, em 4 ou 7, pesa muito uma pessoa que falte e quebra completamente a operação, né? Outra coisa, nós perguntamos itens vendidos, e aqui talvez sejam um dos dados mais interessantes. 30% não sabia o número de itens vendidos, tá? Anteriormente. 30% não sabia. Entre os que sabiam, eles disseram o número de 11 mil na média. Depois tem por bloco aqui. Esse ano baixou para 21. E sabe para quanto baixou o itens vendidos? 6 mil. Ou seja, as pessoas achavam que sabiam, talvez não soubessem tanto, mais pessoas souberam, e muitos com certeza reduziram o mix. A gente sabe que houve uma redução de mix e uma concentração, um pouco por falta de produto, porque teve ausência de produto, a gente sabe disso, né? E um pouco por gestão, pô, né? Isso aqui não vende, pô, eu tenho que trocar, não tem como. E o desafio com esses 6 mil, viu? Porque você tem aí a área de vendas em média dessas lojas? Eu tenho, mas aí eu não tenho aqui quebrado um por um. Mas eu te digo para o checkout. O pequeno checkout apontou para 2.200 itens, o 2 checkouts 4.300, o 3 7.600 e o 4 9.800. Então você percebe que, quer dizer, cresce de maneira quase duplica para cada checkout, que mais ou menos faz sentido. O 3 para o 4 a variação não é tanta, mas também 3 para 4 é só 25%, é 33% a mais, então o número faz sentido. Então o que você nota aqui? Houve uma consciência muito maior. Os varejistas de 4 ou mais foram os que mais reduziram o número de SKU, e eu sei que eles não fizeram isso. Eu sei que muita gente que não sabia quantos SKUs tinha, agora sabe. Ou seja, mais uma vez, né, na hora da crise, todo mundo foi olhar lá o seu controle e, retoma o assunto, aquele do 4 checkouts que talvez tenha um pouco mais de controle, percebeu, opa, não tenho tanto assim, de repente eu posso reduzir um pouco, mas eu estou num número bem razoável. Agora, a beleza do que é o varejo. Eu pergunto para eles, tá bom, eu entendi que quanto você paga para funcionário, você mais ou menos não sabe, item você diz que sabe, mas não sabe, perda, bom. Agora me diz o seguinte, quantos clientes entram por dia? E aí, meu amigo, só 18% disse que não. Eles disseram que na média aqui 314 e, cara, no ano passado foi 320. Ou seja, número de clientes por dia é algo que se conta na mão, né? Em 2019 era 43%. Então agora o que o varejista estava fazendo? Desesperado, estava olhando ali. Receita, estava cuidando muito mais daquele cliente que entrava, quer dizer, ele estava muito mais atento àquele cliente, e isso aconteceu em todos os lados. Eu estou olhando aqui os resultados, em todos eles houve uma redução muito grande de não saber quanto, porque ele começou a fazer conta. Pô, tem que entrar 32 pessoas por dia aqui, se não entrar eu preciso gerar uma promoção, eu preciso mandar um WhatsApp, um e-mail, um Telegram, ou o que for, eu preciso ligar. Olha que bacana o que é esse negócio, né? Bacana. É um negócio muito básico, muito simples, isso é muito legal. Uma preocupação que eu tenho para dividir ainda sobre perfil é a questão de sucessão. Só 37% dos varejos diz que estava preparando para uma sucessão, quer dizer, buscando alguém para substituir. E aí, quando a gente pergunta para os seus lápis na orelha, 35%, para a Ana, 30% só, quer dizer, menos ainda. Não muda muito por checkout. Então, você falou, né, as pessoas não estão se preparando para o Natal. Eu acho que é igual ou pior saber que só 1/3, um pouco mais, não só está pensando em quem vai suceder. De novo, é um negócio familiar, amigo. Quer dizer, a receita de uma família depende disso. E eu não estou pensando se amanhã eu tenho um problema, se amanhã me acontece algo, quem vai ser meu sucessor, né? Então esse é um assunto que eu queria trazer para a mesa aqui, né? Para o Instagram, mas para a mesa. Pensem nisso, quer dizer, as pessoas se sentem eternas, mas não são. Isso pode gerar uma dor de cabeça muito grande na família em algum momento, né? Eu gostei muito disso. Certamente isso vai ser um ponto para programas de sucessão, né? Estruturados, simples e estruturados, né? Que não adianta fazer um negócio muito complexo, mas estruturados e simples, certamente a gente vai tratar na academia do comerciante. Estou vendo que a Deinha é a nossa, Deia Mendes, é a pessoa que cuida do marketing da Academia do Comerciante, certamente ela já tá pensando, né, como que a gente vai abordar isso daí. Mas legal. Eu posso ir para o próximo tema? Vamos lá. Claro. Legal. Porque você também você traz uma informação muito rica para a gente em relação aos processos de compras, né?
Exatamente. Então, a gente, enfim, pergunta onde as pessoas se abastecem, isso varia muito por categoria, né, entre o distribuidor monomarca, multimarca, exclusivo, atacarejo, ou a pessoa que vai buscar. E, então, por categoria, a gente nem teria tempo de entrar, mas eu fiz uma pergunta específica que é sobre central de compras. A Legal. gente talvez lembre, central de compras há uns 4 anos foi um boom, né? Elas invadiram o país, algumas regiões muito mais, o sul especialmente. Começou no Nordeste, depois o sul foi muito forte. E um dado que para nós foi curioso é que deu uma reduzida, no percentual, e esse percentual hoje bateu 10% apenas da nossa amostra. Entre os varejos do Tom, lá, o gestor, né, vai para 20%. No caso da Ana, né, a Ana Generosa, 19%, o seu Zé apenas 13%. E quando eu penso nos varejos de 4 checkouts, vai para 25%, mas o pequeno checkout apenas 13%, um checkout apenas 13%. Então tem uma diferença muito grande do 1 até o 4, que também de alguma maneira faz sentido para interessar as centrais. Mas esse número ele reduziu em todos os perfis, tá? Não é uma questão de amostra, em todos eles reduziu um pouco, especialmente no 2 checkouts. Então isso, para mim, gera uma dúvida do ovo ou a galinha, né? Quer dizer, será que reduziu porque as pessoas deixaram de ver benefícios? Será que reduziu porque as vantagens nesse momento de pandemia eram menores? Será que a pessoa precisou buscar mais produtos em outras fontes? Será que ela acreditou que comprar direto de alguém ela teria um melhor programa? Então, quem gerencia central ou tem aí, entendam que houve essa dúvida no mercado, porque claramente houve uma redução. A média em anos ainda é de 7 anos, era 8 no ano passado, então quem continuou ao mesmo tempo. As pessoas veem vantagem, 78% vê vantagem nisso, mas houve essa redução. Então acho que é um sinal de alerta aí para quem trabalha com centrais, né, ou para centrais, tá certo? Perfeito. Inclusive, uma das nossas próximas 3 lives vai ser com uma central de compras, a Mais Brasil. E Boa. aí eu vou estar trazendo alguns questionamentos para eles em relação a isso. Obrigado. Talvez seja por um desespero, né, Demetrio, que as pessoas disseram, quer saber, ó, eu vou ter que sair da central agora e vou começar a comprar onde eu posso. Pode ser. Talvez questões de crédito, enfim. Mas tem algo para você explorar, com certeza, tem algo para entender, Claro, né? vamos sim. E aí a segunda coisa que eu acho que vale a pena sobre compra é a questão da reposição de produtos via internet, o famoso e-commerce B2B, né? Business to business, negócio a negócio, né? Está todo mundo falando disso. Esse número ele aumentou do ano passado para cá, mas olha mais uma vez, né, a diferença. Você percebe que quem mais aumentou foi o João, do Meu Jeito, sai de 30 para 40. A Ana e o seu Zé não aumentam muito a compra por internet. Então, parece que tem uma certa inércia para as coisas acontecerem. Olha que interessante, no 1 a 4, esse número sai de 38 para 45 esse ano, mas num checkout de 15 para 14, no 2 checkouts 30 para 32. Então você percebe que tem uma diferença muito grande, quer dizer, essa busca de comprar via internet, ela ainda é uma barreira nos menores varejos e também em alguns perfis de gestores. Digo por quê? Digo isso porque se você, como empresa, né, eu vi aqui um amigo que trabalha numa grande empresa de bens de consumo, né, papeleira, como eu chamo, e aí, quer dizer, essa coisa de montar os e-commerces para as pessoas, ou participar de algum e-commerce, atenção, os perfis variam muito, tá certo? E isso é importante até para a gestão, quando você vai entregar uma mensagem, né, para um varejo de um checkout diferente de 4 checkouts. Nós perguntamos para o João e para o Tom, né, para os varejistas que mais se interessam por isso, o que é melhor. O Tom fala preço, e os dois falam praticidade. Então, o que é bacana é que eles entendem que eu faço essa compra. Muitas vezes existe uma entrega, às vezes existe a questão da retirada, especialmente nos atacadistas, né? Que você compra e vai lá na loja retirar. Eles percebem essa vantagem. E aí eu vou com o seu Zé e falo, seu Zé, vamos lá, o senhor repõe produto pela internet? 69%? Não. Por quê? Bom, tem uma questão de preferir comprar do vendedor, mas ele fala, eu não vejo necessidade, 10%, eu não confio, eu não conheço e falta tempo para mim. Então, olha que interessante. 6%, tá, dele só, mas esse é um ponto para levantar. Eu não, porque eu prefiro comprar pessoalmente, mas quando eu falo, mas por quê? Não há necessidade, então me falta tempo. Justamente quem menos tempo tem, acredita que fazer uma compra pela internet vai dar mais tempo. E faz sentido, a primeira é muito complicada, até pra gente, né, Demetrio? Sem dúvida. Você não acha que aí tem um desafio, não só para o pequeno varejo, mas também para esse distribuidor?
né, esse tem um grande desafio pela frente, de conscientizar o pequeno varejo né, do quão positivo pode ser fazer compra através de um B2B, né, desse tipo de canal, né? Você tem aí algumas empresas que estão centralizando para a pessoa encontrar o melhor preço, né, na compra B2B, mas é claramente um processo, como você falou, né? A pessoa vai precisar separar um tempo do seu dia. Nós sabemos que muitas vezes a qualidade da rede, quando eu digo rede internet, né, nos varejos Verdade. menores, é ruim, né? Então a pessoa, Bem às vezes o colocado. computador dela é o computador que faz a gestão da loja, então ele não consegue parar para comprar. Então, é mais, é mais básico ainda, muitas vezes, né? Bom, então se eu compro de casa, eu não abro a loja. Então, quer dizer, tem questões logísticas reais aí, como o colega levantou há pouco. É Mas, de qualquer verdade. maneira, enfim, é uma oportunidade você conseguir gerar isso para o seu Zé, facilitar esse processo. Claramente parece ser uma oportunidade. E para a Ana também, hein? Para não lembrar, a Ana também é a que menos compra hoje pela internet. Ela diz que prefere comprar do vendedor, né? A Ana Generosa, a gente vê em vários momentos, por exemplo, na crise, ela foi a que primeiro pensou em aumentar a entrega, foi a que primeiro pensou em fazer o delivery, foi a que primeiro pensou em estender o horário de trabalho. Então, aparentemente, existe uma disposição nas gestoras mulheres dessa presença, de trocar, de fazer o olho no olho ali. Então, aí é outro tipo de comunicação, né? Aí é preciso tentar dizer que pode ser tão bom quanto. Você pode colocar atendentes, né, Demetrio, por telefone, fazendo esse contato. Você pode, em alguma coisa um pouco mais até, de alguma maneira, gerar os famosos bots aí, que na compra B2B pode funcionar. Então, tem coisas para mexer, tanto no Tá. gestor tradicional, quanto na mulher. Olhando para o tempo, me veio aqui, vou pedir para a gente ir para o próximo Vamos lá. assunto, Entrega, né? que é o delivery, né? Qual é a Boa. situação disso? Né? Legal, legal. Bom, a gente esse ano perguntou sobre o sistema de delivery especificamente, e a gente percebe que 34% ainda não tem sistema de delivery. Um terço 34? ainda não tem. E isso, Demetrio, não é muito diferente por perfil. Esse 34 entre o seu Zé é os mesmos 34, a Ana é 41. Então a Ana é quem menos delivery faz ainda hoje, portanto foi a que mais se mexeu durante a pandemia, tá? Já o Tom gestor, né, já sabe que isso é importante. Então só 18% não tem, mas na média 34. Quando eu vou por tamanho de checkout, um checkout 48, ou seja, metade não tem entrega, de forma nenhuma, nem aquela bicicletinha, nem nada, e 23% lá do 4 checkouts apenas não tem. Então você percebe que aqui, mais uma vez, a diferença é bem importante. Uhum. Entre os que têm, quase todos têm um alto nível de entrega própria. Então, da bicicletinha a Fiorino, passando pela moto, né, cada um com seu estilo, mas existe essa questão. E sim, quer dizer, a gente depois perguntou especificamente sobre se você tem hoje, né, você faz venda por aplicativo, etc. Então, sim, tem venda por aplicativo, as pessoas fazem isso, mas você percebe que ainda uma grande parte não tem entrega. A gente faz um outro estudo em que a gente pergunta para as pessoas, e aí consumidores, o que é o mais importante para você comprar on ou offline? Essa foi a pergunta que nós fizemos. Até 2019, a entrega no varejo físico era muito pequena, percentual, e hoje ela está muito próxima do online. Então, quer dizer, rompeu de uma maneira a barreira que hoje nós percebemos que ir às compras é um processo logístico. A gente não tinha essa percepção antes. Você entrava no seu carro, no ônibus, no táxi, ou no seu Uber, ou na sua bicicleta, ou a pé, ia fazer uma compra e voltar. Aquilo era um processo natural. Quando ele deixa de ser natural e passa a ser penoso em função da pandemia, você começa a perceber o valor que você agrega ao processo de compra ao ir buscar. E aí você começa a tentar exigir do teu parceiro, se você pode pagar por isso, que ele faça a entrega. Então, se de tudo que a gente falou de 4 mensagens no início, essa para mim é a quinta. Atenção à questão da entrega. E aí não precisa ter site. Entre ter site e ter uma entrega, a entrega vai te gerar ainda mais benefícios. A pessoa pode te ligar, pode mandar um WhatsApp. Tenha uma entrega, isso é importante. Estou olhando o tempo e dá tempo de eu fazer uma observação. Deixa eu falar uma coisa para você. A força do WhatsApp nesse mercado é absurda. Né? Eu tenho clientes que a venda através do WhatsApp, e não são clientes que atendem o público C.
tá bom? Onde o WhatsApp tem tudo para ter uma participação ainda maior. Mas clientes que são clientes que, eu falo o seguinte, a venda do site mais do aplicativo juntos não é igual à venda do WhatsApp. O WhatsApp supera. Então, esses 34% de varejistas, de comerciantes que não operam ainda com entrega, gente, implantar uma entrega no estabelecimento de vocês é muito mais simples do que vocês imaginam, né? Eu acho que tem que ser uma das primeiras aulas da Academia do Comerciante, como implantar um delivery, entendeu? No pequeno varejo. Nós, falando ainda sobre essa parte de delivery, que tem muito a ver com a parte de promoção, né, Demetrio? Primeiro pagamento, porque tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está falando. Pagamento por aproximação. 62% já disse eu tenho, tá? Isso não muda muito por varejo. O Tom vai para 89%, a Ana e o Zé 58%, 59%. O varejo de um checkout só 45%. Talvez ele nem saiba que tem, tá? Mas aqui fica um alerta aqui. Mas o resto está muito balanceado. Acho que aqui, essa oportunidade, eu acho que esse cavalo já passou. Pagamento por QR Code, então Mercado Pago, AMI, etc., 44%, sem grandes diferenças, apenas o 1 a 4, que é bem menor. Pagamento no app, aí mais Raps e afins, também muito parecido. Mas o Tom sempre percebendo mais até do que o João do meu jeito. O João do meu jeito aqui um pouco mais conservador nisso. E o Tom dizendo, não, traz aí, traz Ubers, traz Raps, traz Mercado, traz coisas pra gente. Eu tenho opiniões assim, que às vezes eu acho que estão certos, às vezes eu acho que estão errados. Eu acho que o João, nesse caso, é quem eu gosto mais da atitude. Eu acho que se você puder controlar melhor a tua experiência e não gerar tanto dado assim para outras empresas, eu acho que vale a pena pensar. Você não precisa depender de um serviço de delivery externo entregando todo o dado que você pode usar bem. Mas para isso você tem que saber usar bem, né? Se você não faz um CRM, nem que seja na caderneta, para saber quem compra de que forma, que dia essa pessoa prefere comprar, o que ela mais compra, talvez você não vale a pena realmente ter esse custo. Entrega para os aplicativos. Mas, se você acreditar que isso pode ser bom, vale a pena, de repente, pensar, como você falou, num processo de entrega completo, atender para o WhatsApp, celular e etc. Tá? Então, aqui a questão do pagamento. Bom, vamos lá, vou usar o teu... Eu perguntei para as pessoas o seguinte, especificamente, você faz venda ou entrega para o aplicativo? E o número bateu 18 nesse estudo. 18, tá? Lembrando que a gente fez isso ali no meio da pandemia, tá? Junho e julho. Quando eu falo de 18, o 1 a 4, perdão, 4 checkouts foi para 27. Um checkout só 5. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente tem essa questão da inércia, né? Quer dizer, por isso que eu digo que um checkout é um animal, o 2 e o 3, o 3 se parece às vezes com o 2, às vezes com o 4. O 2 é um animal, o 4 é outro animal, né? Então, 27% já. O Tom Gestor, 28% já faz a venda para o aplicativo. O João, 22%. A Ana e o Zé, 13%, 17%. Então você percebe que tem aí um certo conservadorismo. Outra pergunta que você mesmo fez. Tem e-commerce? 17%. Então voltando no teu ponto. E-commerce 17%, por aplicativo 18%. Muito parecido. Quando eu olho por perfil, o João prefere ter e-commerce a fazer para o aplicativo. Lembra que eu falei que ele é o cara do controle? Ele gosta de ter as coisas? Eu tenho meu e-commerce, não preciso passar todo o meu dado para o aplicativo, eu faço o meu e-commerce. Então ele tem essa percepção das coisas que ele quer. Quando a gente olha por tamanho de checkout, olha que interessante, um checkout, venda e entrega para o aplicativo 5%, e-commerce 14%. Então o que eu digo sempre, Demetrio, assim, às vezes vira uma febre, né? As empresas falam, eu preciso ter um e-commerce porque todo mundo tem. Sim, mas e a entrega? E o pagamento? O que vem antes? Pode ser que numa região seja e-commerce mesmo, porque essas pessoas conhecem muito mais de operação de varejo que eu. Mas são prioridades, né? Que prioridade eu dou? Será que a minha prioridade é entregar meu WhatsApp para todo mundo que entra na minha loja, 118 pessoas ao dia, para que elas me liguem por WhatsApp e eu faça a entrega? Será que isso é melhor pôr dinheiro nisso do que pôr no e-commerce, né? Certo? Então, qual é a grande vantagem, né, de você trabalhar com delivery, com entrega em domicílio, né? Geralmente, uma loja de 2, 3 checkouts, a área de influência dela não ultrapassa 1 quilômetro. Não ultrapassa. Exatamente. Agora, quando ela passa a trabalhar, né, com entrega e ela passa a receber os pedidos através do WhatsApp, eu vou fazer até uma brincadeirinha aqui. Nada impede do tio, né, do lápis na orelha, que tem uma loja de 3 checkouts, né, que tem uma loja em Carapicuíba ou em Barueri,
conseguir atender alguém do Alphaville 0 ou do Alphaville 1, entendeu? Não tem nada que impeça. Nada que impeça. Então, é verdade, é verdade. Em Ribeirão, outro dia eu escutei isso, inclusive, de uma pessoa, de um varejista que atua em Ribeirão Preto, né? E ele falou exatamente isso, da possibilidade que ele tem, né, de entregar em regiões remotas, distantes da loja dele, a partir do momento que ele está trabalhando com o quê? Com entrega em domicílio e através do WhatsApp. Então, isso é possível, você aumenta a tua área de influência. Então, não Claro, tem por que esses 34% não operarem. Tem que ser claro. desafiado isso. Exatamente. Então aqui, quer dizer, chama muita atenção. Agora vamos falar de oferta. Foi um ano de muita necessidade de fazer oferta, todo mundo muito apertado. Então a gente perguntou para as pessoas como que elas faziam ofertas, né? Para os gestores aí, enfim, para todos eles. Por WhatsApp ou Telegram, aplicativo da loja, aplicativo próprio da loja, e-mail ou SMS, tá bom? WhatsApp e Telegram, 54. Então, para mandar oferta, isso está funcionando. Legal. Para necessariamente fazer a venda, ainda não. Então, eu tenho um número lá das pessoas que me dão, eu mando isso daí. Não varia tanto, mas o seu Zé é 46,50, o Tom 83. Pequeno varejo, varejo de 1 checkout 31, o 4,79. Então, você percebe que tem um gap grande. E, de novo, mandar ou receber oferta por WhatsApp não é algo que vai ficar necessariamente tão mais caro se você tem 1 ou 4 checkouts, né? A entrega você pode até debater. Eu não tenho volume para isso, eu preciso começar com uma bicicleta. Tudo bem. Mas o WhatsApp, teoricamente, não tem tanto. Aplicativo da loja, 31%. Você vê que baixa bem. E-mail vai para 20% e SMS 11%. Então, pô, o cavalo tá claro, né? O cavalo para apostar tá claro, certo? Quer dizer, pô, é o WhatsApp e o Telegram, né? Tudo bem, Claro. depois você quer ter um aplicativo que acha bonito, legal. Mas, pô, o WhatsApp e o Telegram tá aí. Hoje você consegue fazer um e-commerce conversacional super bom. E dá para desenvolver, né? Claro, então tem uma oportunidade de negócio para as empresas aí, que estão talvez te assistindo aqui também, colocar dinheiro e fazer isso fácil. Lembra que o seu Zé não tem tempo para nada. Lembra que ele é simplificação. Então, se eu chego no varejo de 2 checkouts, que 54% já usa, e acho uma forma de ganhar tempo dele, mas como é que eu faço para ganhar esse tempo aqui? O senhor vai ter uma integração. Isso ele pode querer te escutar. Se começar a falar muito termo diferente, que vai poder integrar com não sei o que lá, obrigado, não tenho tempo, porque o funcionário faltou, eu preciso cobrir, né? Como o colega aqui bem falou. E aí, sobre isso também, a gente perguntou para eles que promoção você oferece para os seus clientes. Então, primeiro foi como, né? As ofertas por e-mail, por WhatsApp, etc. 84% oferta de preço, né? Ainda é o grande, isso é transversal. O varejo de 1 checkout só 69%, porque a gente sabe que tem um aperto maior, mas transversal. Agora, olha que interessante. Pacote promocional da indústria, que é o segundo, 42%. Quando eu vejo aqui esse pacote promocional, o Tom, bom gestor, vai para 66%. Tudo bem, ele tem uma loja maior, mas o seu Zé vai para 34%, metade, que tem uma loja na média de 2 checkouts. Então, qual é o ponto aqui? Para a indústria, muitas vezes não vale a pena você chegar numa loja de 2 checkouts fazendo um pacote desse. Às vezes nem por um atacado, às vezes nem por um distribuidor. Então, nós até falamos aqui de algumas empresas, como gerar essa conexão para que um dono de varejo de 2 checkouts se interesse por pacotes da indústria. Seria muito melhor para ele, porque, de novo, ele tá vendendo aquilo que a indústria quer que ele venda, né? Ele não está dando promoção naquilo que ele comprou barato, está dando naquilo que ele quer que a indústria venda. Então, esse ato de logística aqui, de go-to-market, é um hiato bem importante, em que tanto o Zé quanto a Ana, que tem na média loja de 2 checkouts, só vem em 38%, os outros 66%. Brinde instantâneo, comprou, ganhou, 27%, também não tem grandes diferenças. Sorteios de bens, né? Normalmente um carro, uma moto, etc. Aí é basicamente um negócio de 4 checkouts, 46%, os outros 20% é não tanto. Cupom de desconto 19%, todo mundo faz. Cashback, isso que é bem interessante, cashback também bem transversal, mas ainda 8%, muito pouco. Na média, 2,2 tipos de promoção por loja. O seu Zé, 1,9 e o Tom, lá, gestor, 2,9. Então, você não citou nenhum programa de fidelidade, né, por exemplo? Ele veio justamente depois desse, ele veio com 7%. Muito maior nas lojas maiores, a diferença é muito grande, mas vem justamente depois. Então, ele é o próximo da lista, eu realmente não anotei para todos os detalhes, mas ele é o próximo da lista. Então, assim, para fechar a visão, né, daquilo que eu, ao reler todo esse material,
reaprendi ou aprendi. Como a gente falou no início, 1, 2, 3 e 4 checkouts são 4 animais diferentes. O 1 é um animal absolutamente diferente. O 4 é um animal completamente diferente. O 2 e o 3 meio que às vezes se equivalem e jogam um pouco para lá e para cá. Os gestores, o perfil do gestor é fundamental, né? Saber se a pessoa tem formação, se ela é um profissional daquilo, se ela é alguém que se criou naquilo, porque isso impacta muito, você viu quantas decisões impactam durante a apresentação. Então, ter um sistema em que você consiga gerar, você está lá toda semana, todo mês, ou está com ele por telefone, né? Ir entendendo mais desse comprador, entender o CPF por trás do CNPJ, é fundamental para você, inclusive, direcionar o tipo de ação que você vai fazer, o que ele vai querer mais, o que ele vai querer menos, né? Então, acho que fica claro isso, que importa muito a pessoa por trás do telefone, por trás do caixa, por trás do computador, tá certo, Demetrio? Acho que essa é a mensagem que eu queria passar. E para terminar, tem muito mato alto, né, amigo? Assim, ainda tem muita coisa para fazer, tem muita lenha para queimar. Quer dizer, a pandemia, você vê esse dado que as pessoas conhecem muito mais hoje da sua operação, sabem mais quanto ganham, quantos clientes têm. Isso é muito bacana, você saber que as pessoas se foram atrás disso. Mas isso vai gerar também para as indústrias e para os intermediários aí um outro tipo de requerimento, né? As pessoas estão muito mais exigentes. Então, prepare-se, tenha mais informação daquele seu cliente, porque ele vai te exigir mais, ele vai perguntar muito mais coisa, vai ser uma venda muito mais difícil. Certamente a indústria, e o pequeno varejo clama por isso, ela tem um grande desafio, né? De construir essa ponte entre ela e o pequeno varejo. Que, infelizmente, eu tenho uns bons parceiros na distribuição e distribuidores, mas que, infelizmente, os distribuidores ainda eles não conseguem, né, eles não conseguem ocupar o espaço. Então, a indústria, ela, até para fazer a estratégia dela vingar, ela tem que se aproximar do pequeno varejo, e a gente já sabe que tem alguns movimentos bem bacanas acontecendo em relação a isso, e torço para que esses movimentos sejam um verdadeiro sucesso. Né? A gente perguntou, eu não sei como é que a gente está de tempo, Demetrio, porque eu não estou olhando o relógio. Nós temos mais 8 minutos. Vamos falar que a gente quer mais 4 minutos. Tá bom, a gente perguntou especificamente para todos os varejos, que tem a ver com o que a gente conversou até de tarde. Você teria interesse num aplicativo que te desse instruções de como montar as gôndolas e os pontos extras? A gente fez essa pergunta bem específica, tá? Super específica. E 56% disse sim. Mesmo o seu Zé, 58% do seu Zé disse sim, a Ana 52%, não teve muita diferença entre os gestores. Sim, entre 1 e a 4, um checkout 47 e o 4 lá 69. Mas você percebe que existe uma disposição. A questão é como entregar e como distribuir isso, como fazer isso chegar. Inclusive a gente perguntou qual seria o incentivo que você gostaria de ganhar. Desconto em produto, desconto em dinheiro, produto grátis, quer dizer, está super aberto. Fidelidade, aí fidelidade chegou como quarto maior, e também não muda muito entre os perfis. Então, parece ser uma oportunidade muito grande para quem já entrou nisso ou está entrando nisso. Essa aproximação, eles sentem falta. Sentem falta dessa aproximação da indústria claramente, e está aqui o número para te mostrar, né? Muito bom, muito bom. Então, eu acho que o pequeno varejo tem um desafio forte no que se refere à busca de formação e informação. Então, então a gente tem um trabalho muito forte pela frente, já tem outros fazendo, né, e que estão fazendo com qualidade. A gente quer se juntar, né, e também desenvolver um trabalho com qualidade. Felipe, eu sou fã de vocês, tá? Sou fã da GFK, né, e torço para... Né, quando a gente fala de varejo de vizinhança, inclusive, ele é mais amplo ainda, né? A padaria é varejo de vizinhança, né, o açougue é varejo de vizinhança, né? Porque o que é o varejo de vizinhança, né? É um varejo que tem como principal atributo no processo de decisão de compra do cliente a proximidade. É isso. Entendeu? Conceitualmente é isso que é varejo de vizinhança. Pelo menos para mim, né? Então, existe um desafio enorme ainda no que se refere à busca de informações do varejo de vizinhança. E eu não tenho a menor dúvida, quem traz
essas informações com mais qualidade, e aí eu vou até te pedir autorização, entendeu? Claro, sempre citando GFK, a origem da informação, e colocar no meu, e colocar aqui na Academia do Comerciante, alguns posts sobre isso. Eu queria te dar a palavra, porque já está acabando a palavra para você dar as suas considerações finais, e depois eu encerro a nossa live. Bacana. Opa, o Rafa, como faço para ter mais informações? Desculpa. Boa, Rafa, Você. obrigado. Bom, Rafa, aqui, quer dizer, como o público é super seleto, se quiserem me mandar uma mensagem direta, um e-mail direto, meu nome é felipe.mendes@gfk.com, tá? Felipe.mendes com S, @gfk.com. Obrigado, Rafa. O Jorginho está comentando também, né? Material de construção também entra, quer dizer, você tem aquela compra de reposição também quando a obra está terminando, né? Faltou um saco de cimento, faltou, né? Aquela loucura que é essa compra de reposição nas obras. Mas assim, Demetria, meu interesse de participar, além da nossa amizade, é porque nós temos uma obrigação, e esse é parte do propósito da GFK, e a gente não fala de propósito agora, a gente tem 84 anos no mercado, que é entregar informação para a sociedade, né? A gente acredita em crescimento através do conhecimento. Nossa marca é isso, GFK é Growth from Knowledge, crescimento através do conhecimento. Então, sempre que a gente tem a chance de entregar para públicos qualificados, a gente vai atrás para entregar esse conhecimento, porque, de novo, o Brasil precisa ser melhor, nós precisamos ser mais produtivos, a gente tem que encampar essa bandeira e dizer, puxa vida, vamos atrás, está claro que você precisa apostar nisso ou aquilo, e esse é um desespero que a gente tem, então, quer dizer, isso aqui é uma coisa que eu vendo, tá certo, como eu te falei, mas a gente tenta entregar o máximo que a gente pode, porque, amigo, assim, se a gente não tiver essa abertura, se a gente não puder contribuir para a sociedade com o que a gente faz, também fica muito sem graça fazer negócio. Então, obrigado pelo espaço também, e espero que tenha sido bom para você, para o teu público que é tão potente aí nesse setor. Então, foi excelente, eu queria te agradecer. Queria desde já te convidar futuramente, quando a gente estiver trabalhando, estiver atuando no outro tipo de plataforma, eu acho que vai ficar inclusive mais rico isso, porque a gente vai te dar um espaço para você inclusive passar a apresentação da pesquisa, entendeu? E isso deixa, né, a apresentação ainda mais rica. E eu vou tomar liberdade de te convidar mais para frente, né, quando a gente já estiver com esse tipo de plataforma. Mas eu volto a te falar, muito obrigado, e a gente tem um slogan aqui na Academia do Comerciante, que eu sempre termino as lives com ele, né? Que é o seguinte, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E a gente teve a oportunidade ímpar, né, de estar próximo do Felipe Mendes, que é um dos bons, entendeu? E certamente a gente está saindo daqui ainda melhor. Felipe, forte abraço. Muito obrigado e queria agradecer também a todos que nos acompanharam nessa live muito bacana. Um grande abraço. Obrigado. Até logo. Tchau, abraço. Tchau.